Chegamos no capítulo 6, um dos capítulos mais importantes do ministério de ato profético. Nós vamos tratar de como receber de Deus uma revelação de ato profético. É importante que você compreenda este capítulo para que não seja manipulado pela boa vontade do coração humano e pelas nossas próprias imaginações, porque o coração do homem é enganoso. E o profeta deve ser especialista em compreender a voz de Deus. Em primeiro lugar, Deus fala conosco através do som audível, evidente voz, evidente e clara manifestação de sua voz. Deus pode falar conosco através de uma voz masculina, uma voz feminina, uma voz de criança. Ele pode falar através de voz grave, voz aguda. Ele pode falar com voz de trovão ou com o som de muitas águas. Mas ele fala, muitas vezes, de maneira que você vai ouvir literalmente, a ponto de olhar para os lados para saber quem está falando contigo. Como foi o caso do profeta Samuel, ainda menino, quando estava deitado e ao tentar dormir, durante 3 vezes o Senhor o chamou, Samuel, e na terceira vez ele respondeu e disse, fala que o teu servo ouve. Muitas vezes você vai ouvir uma voz e ao olhar para um lado e para o outro, não encontrando ninguém, pare um pouco e pense, será que Deus está me chamando? E pergunte sem medo, é o Senhor? Ele vai falar contigo. E quando ele falar, ouça atentamente as orientações. Deus também pode falar conosco através de visitação de seus anjos, ou até mesmo de uma visitação pessoal de Jesus de Nazaré. Eu já recebi inúmeras visitações de anjos. E chega um momento que se tornam tão comuns que já não nos impacta como aparentemente deveria impactar. Deus pode enviar um anjo para falar contigo à noite, no seu quarto, ou ele pode visitá-lo através de um sonho, através de uma imaginação clara e te dar as orientações através de revelações proféticas. Deus também fala através da sua palavra. Existem atos proféticos que já estão escritos na palavra. Basta tão somente você ler. Muitos cristãos, nos dias de hoje, com o avanço da tecnologia, já não se importam mais com o estudo da palavra de Deus. Mas é através da palavra de Deus que nós compreendemos, por exemplo, a importância do uso do óleo da unção, do batismo nas águas, da Santa Ceia, da entrega do dízimo e das ofertas na casa do tesouro, da imposição de mãos, de nos colocar de joelho na presença de Deus. Inúmeros atos proféticos estão escritos na palavra de Deus. E ao estudá-los e compreendê-los, nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Deus também fala através da palavra rema, da palavra revelada. Muitas vezes, ao ler um texto na palavra de Deus, esse texto vai te saltar aos olhos com um entendimento particular, pessoal, para a sua vida. Nós compreendemos, por exemplo, que quando Josué e seu povo deram as 7 voltas ao redor de Jericó, bradaram, tocaram chofar, quebraram vasos, mostraram tochas e as muralhas caíram. Naquele momento, foi um ato profético particular dado por Deus a Josué. Nós não podemos simplesmente marchar ao redor de muralhas ordenando que elas caiam.
Mas alguém pode estar lendo aquele texto e naquele momento o Espírito Santo tocar no coração dizendo, faça o mesmo. Eu já passei por uma situação semelhante a esta. Eu morei em uma residência e um vizinho colocou um carro, uma van abandonada, de motor batido, no portão de entrada da minha casa, de maneira que impedia o acesso à minha garagem. E eu não conseguia me comunicar com este vizinho, e aquela van ficou durante muito tempo ali. E uma certa madrugada, eu estava estudando a palavra de Deus, justamente sobre esse texto das marchas proféticas de Josué, e o Senhor disse para mim, vai até lá e marcha 7 voltas ao redor daquela van. E eu agi dessa maneira durante a madrugada, marchando e profetizando. No dia seguinte, como eu já esperava, um reboque logo pela manhã rebocou aquela van e nunca mais o meu portão da garagem foi interditado. Deus pode falar conosco diretamente através de um profeta. Deus revela atos proféticos através de profeta. Ele pode usar um profeta para te procurar e dizer o que você deve fazer. Naamã, por exemplo, não era profeta, mas ele recebeu um ato profético do profeta Eliseu. E obedecendo à voz de Deus através do profeta, ele foi curado de sua lepra. E o mais importante, porque isso Deus tem feito frequentemente no meio de seu povo, Deus pode revelar atos proféticos através de intuição e sentimentos. Uma vez que você está totalmente disponível a Deus, livre da acusação de pecado, consagrado na presença de Deus, o Senhor pode colocar no seu coração sentimentos, intuições que te direcionam a fazer algo. Quantos nunca sentiram o desejo, por exemplo, de bater palmas descompassadamente em um momento de oração? Eu lembro do momento em que eu fui batizado no Espírito Santo e alguém estava orando e de repente eu comecei a bater as minhas palmas diferentes e eu comecei a bater diferente, pular e saltar, e naquele momento a presença de Deus encheu aquele lugar e eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus, batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu não ouvi voz dizendo que eu deveria bater palma, nenhum profeta falou comigo, eu não havia lido na Bíblia sobre isso, mas o Espírito Santo encheu o meu coração de desejo, de vontade, e eu agi daquela maneira. Nós podemos ter vontade de fazer coisas diferentes, inusitadas, e buscar a confirmação de Deus. Uma certa vez, por exemplo, eu estava pregando na cidade de Aquidauana, no Pantanal do Brasil, e eu pregava à noite em uma quadra de futebol que estava lotada. Muitas pessoas de diversas igrejas participando de uma conferência de oração e intercessão profética que eu estava ministrando. E no meio da minha pregação, meu coração se encheu de vontade de eu pegar dinheiro do meu bolso e colocar no bolso de um homem que eu vi lá atrás, bem distante, sentado. Como eu obedeço sempre a direção de Deus, eu coloquei a minha mão no bolso enquanto pregava e tinha aproximadamente 15 ou 20 reais. E eu fui andando, pregando, enquanto eu pregava, disfarçando, eu fui andando até o final daquela quadra de futebol. E quando eu me aproximei daquele homem, o homem estava muito bem arrumado, elegante, celulares de marca pendurado no corpo, um terno muito bem ajustado, uma caneta da marca Montblanc presa no bolso de sua camisa. E eu percebi que aquele homem era um homem bem-sucedido financeiramente. Mas como meu coração ardia de vontade de obedecer aquele sentimento, eu coloquei aqueles 15 ou 20 reais no bolso daquele homem e eu disse para ele, meu coração está sendo direcionado para te dar esse dinheiro de oferta. No final daquele culto, aquele homem procurou o líder da igreja e deu uma oferta para o líder da igreja. Uma oferta milagrosa. E aquele líder da igreja me explicou que aquele homem era um fazendeiro muito rico e membro daquela igreja há muitos anos.
mas nunca havia dado dízimo e oferta. E quando eu fui até ele e coloquei o dinheiro em seu bolso, o Espírito Santo falou com ele: você está vendo? É mais fácil eu usar a minha igreja para te dar algo do que te usar para dar algo para a minha igreja. Naquele momento, através do meu ato profético, aquele homem foi liberto das garras de Mamon e passou a consagrar o seu dinheiro na presença do Senhor. Seja livre, como nós falamos no capítulo 1 e no capítulo 2. Esteja com seu corpo disponível, porque Deus pode começar a fazer algo novo na sua vida. E eu creio que Ele já está fazendo. O que você deve fazer quando Deus te dá uma revelação? Seja ela através de voz audível, seja ela através de sonho, de visão, de visitação, de intuição, da palavra rema, da palavra escrita. Uma vez que você recebeu a revelação de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é interpretar a revelação. Deus fala muitas vezes conosco através de parábolas, de enigmas. E precisamos buscar através de oração, de jejum, de meditação na palavra, o que realmente Deus está querendo dizer. Antes de agir, precisamos interpretar. Após a interpretação vir, devemos discernir o momento ideal e a maneira ideal para realizar o ato profético. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5 e 6 diz: o homem sábio discerne muito bem o tempo e o modo. O profeta deve agir com essa sabedoria e compreender o momento ideal e a maneira ideal para realizar um ato profético. Existem muitas pessoas que se frustram porque recebem uma revelação de Deus e no ímpeto da revelação fazem um ato profético, mas o momento é errado e traz escândalo, traz desconforto e muitas vezes é um momento em que a maldição será muito maior do que a bênção. Quando fazemos a coisa certa, da maneira certa, no momento certo, evidentemente que o resultado será mais certo. Quando falamos de discernir o tempo, precisamos compreender que atos proféticos geralmente são feitos em horários específicos ou em datas específicas. Por exemplo, se você vai fazer um ato profético em uma encruzilhada, onde geralmente se fazem rituais de candomblé, eu quero compartilhar uma experiência pessoal minha. Sempre quando eu passo por uma encruzilhada, onde eu vejo uma oferenda, uma feitiçaria, eu tenho o hábito de, discretamente, olhar aquela oferenda e se eu ver algum papel com o nome de alguma pessoa, eu pego aquele nome para orar por aquela pessoa. Eu faço isso com cuidado e com direção de Deus, porque eu sei que aquela briga não é uma briga minha, mas por outro lado é uma briga de Jesus de Nazaré e Ele vai me respaldar. Eu não chuto, eu não quebro as oferendas, a não ser que elas estejam no portão da minha casa, no portão do meu negócio, no portão da minha empresa. Ali eu tenho total liberdade para atuar, até por questões higiênicas. Mas quando eu pego o nome dessa pessoa, eu tenho o hábito geralmente também de repreender o demônio. Então sempre quando eu passo por uma feitiçaria, eu digo: há poder no nome de Jesus. Ou eu te repreendo em nome de Jesus. Tem gente que tem o hábito de dizer: o sangue de Jesus tem poder. Cuidado, porque o sangue de Jesus não foi derramado para isso. O sangue de Jesus foi derramado para te lavar do seu pecado e te levar à salvação. Mas há poder no nome de Jesus. E uma certa vez eu percebi que toda tarde eu passava por uma feitiçaria e eu repreendia a poder no nome de Jesus. E a feitiçaria continuava e as pessoas continuavam fazendo feitiçaria naquele lugar. E eu fui conversar com um especialista e esse especialista me disse que os demônios nem sempre estão próximos à sua feitiçaria.
Os demônios, durante o dia, eles estão atuando, geralmente, naquele encargo que lhes foi outorgado através daquele ritual. E geralmente entre as 9 da noite e meia-noite, 1 da manhã, é o horário que os demônios se aproximam do ritual para poder receber a oferenda. Então, à tarde eu passava ali, eu repreendia um demônio que não estava ali. Então, eu aprendi que existia um horário certo para eu liberar aquela palavra profética. O Vaticano, por exemplo, orienta aos fiéis católicos a orar sempre às 6 da manhã e às 6 da tarde e à meia-noite. São horários em que espíritos de religiosidade são liberados. A Bíblia diz que nós devemos clamar e buscar e orar em todo tempo ao Senhor. Mas você pode fazer um ato profético às 6 da manhã, às 6 da tarde, à meia-noite, repreendendo os espíritos de religiosidade. Também pode-se trabalhar com datas específicas. É sempre bom pedir a Deus direção de ato profético em feriados. Feriados folclóricos. Feriados que envolvem politicamente ou espiritualmente os hábitos da sociedade. Feriados de idolatria. Feriados de carnaval. São tempos bons para realizar oração, intercessão, atos proféticos. O homem sábio discerne bem o tempo e o modo. Alguns locais podem ser consagrados para impedir o agir de Deus. E os atos proféticos devem ser feitos para que essas portas espirituais sejam liberadas. Existem realmente algumas geografias, alguns locais que foram consagrados com ato profético maligno para impedir a atuação do poder de Deus. Uma vez eu fui pregar na cidade de Governador Valadares, e tem uma praça em Governador Valadares com uma Bíblia bonita, de pedra. Chama-se a Praça da Bíblia. Mas aquela praça é a única praça da cidade rodeada por uma grade de ferro. Ninguém consegue entrar na praça porque ela é rodeada com uma grade de ferro. E alguns evangélicos me diziam que aquela Bíblia era um ato profético que a prefeitura colocou para poder dizer que aquele lugar pertence a Jesus. E depois de eu fazer um estudo de mapeamento espiritual, eu descobri que foi o contrário. Uma classe de feitiçaria na qual alguns líderes governamentais involuntariamente participavam, sugeriu que aquela Bíblia fosse colocada ali como um ato profético maligno. E a grade ao redor estava dizendo: a palavra de Deus está bloqueada de atuar em Governador Valadares. Eu estive perto daquela Bíblia, bem perto daquela grade para orar, e quando eu cheguei bem pertinho da grade, do lado de dentro existia um homem endemoniado, que estava dormindo e acordou em um quadro muito parecido com aquele endemoniado gadareno da Bíblia Sagrada. E ele ficou agarrado com a Bíblia, gritando e olhando para mim. Infelizmente, eu não tive como ministrar a libertação na vida daquele homem, devido à distância que nós estávamos daquela pessoa por causa daquela grade. Então eu vou falar aqui alguns exemplos de lugares que devemos fazer pesquisa para saber se foram consagrados de maneira negativa a palavra de Deus, para que o Senhor lhe dê direção de atos proféticos. Centros governamentais. Eu mesmo estive agora, há 2 meses atrás, em outubro de 2010, estive pregando em Brasília e fiz um ato profético no Palácio do Planalto, na Esplanada dos Ministérios. Estou me preparando para voltar agora e fazer um ato profético no Palácio da Alvorada. Ao redor do Palácio da Alvorada tem um córrego. E esse córrego, as pessoas visitantes do Brasil e do mundo que vão visitar o Palácio da Alvorada jogam moedas de R$1 naquele córrego, fazendo um voto, pedindo
prosperidade. Agora vejam, ao invés de jogarem diante de Deus, através de dízimos e ofertas, que é uma orientação bíblica, aquelas pessoas, e são muitas pessoas, havia montanhas de moeda de R$1 ali, jogam dinheiro ao governo brasileiro pedindo prosperidade. Em breve eu estarei fazendo um ato profético ali, quebrando a maldição, para que as amarras de Mamon parem de atormentar o nosso país através de ganância, de miséria e de engano.